Boa noite, professor Daniel. Meu nome é Gustavo. Meu nome é Thalita. Meu nome é Adriana. Meu nome é Marina e a gente escolheu como tema Frameworks e Design Patterns. Boa noite, professor. Meu nome é Adriana e eu vou iniciar o nosso trabalho falando sobre Design Patterns. Eu vou iniciar falando sobre o que é Design Patterns. É uma solução padrão para um problema que ocorre com frequência na área de desenvolvimento de software. É uma descrição ou um modelo de como resolver um problema que pode ser utilizado em várias situações diferentes. Os padrões são as melhores práticas formalizadas que um programador pode usar para resolver problemas comuns quando projetar uma aplicação ou um sistema. Os Design Patterns tiveram as suas raízes no trabalho do arquiteto Christopher Alexander, que escreveu sobre as suas experiências em resolver problemas de projetos encontrados em construções. Segundo o próprio Christopher, cada padrão descreve um problema que ocorre com frequência em nosso ambiente, e então descreve o núcleo da solução para tal problema, de uma maneira que a gente possa utilizar essa solução várias vezes. Foi com base nisso que ele criou um catálogo com 250 padrões de construção. A partir dos conceitos criados pelo Alexander, os programadores Kent Beck e Ward Cunningham propuseram os primeiros padrões de projeto na programação. Em 1995, foi publicado o livro Padrões de Projeto, Soluções Reutilizáveis de Softwares Orientados a Objeto, que catalogou 23 Design Patterns. O livro foi publicado por Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides, que ficaram conhecidos como Gang of Four, de onde surgiu o primeiro catálogo de padrões. Nessa imagem, a gente tem os 23 Design Patterns do catálogo do Gang of Four. Os Design Patterns do Gang of Four foram divididos em 3 grupos, que são os padrões de criação, relacionados à criação de objetos, os padrões estruturais, que tratam das associações entre classes e objetos, e os padrões comportamentais, que tratam das interações e divisões de responsabilidade entre classes ou objetos. Os padrões de criação são Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype e Singleton. Os padrões estruturais são Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight e Proxy. Os padrões comportamentais são Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method e Visitor. Essa imagem que vocês estão vendo separa os tipos de Design Patterns do catálogo Gang of Four, separados por grupos. O catálogo de Design Patterns do grupo Gang of Four não é o único disponível. A Thalita vai nos falar sobre um outro catálogo de Design Patterns. É com você, Thalita. Boa noite, professor. Meu nome é Thalita e eu vou continuar o trabalho de Design Patterns. Dando continuidade nos catálogos do Design Patterns, irei falar sobre o catálogo GRASP. O catálogo GRASP General Responsibility Assignment Software Patterns foi introduzido por Greg Lemmer em seu livro Applying UML and Patterns. Os padrões GRASP descrevem os princípios fundamentais da atribuição de responsabilidades a objetos de um projeto, expressas na forma de padrões. Sua divisão é composta por 5 padrões fundamentais e 4 padrões avançados. Os padrões fundamentais são
controller, creator, information expert, low compline, high cousin. Os padrões avançados são Direction, Protecting Variation, Polymorphism, Plural Fabrication. O que considerar antes de escolher um padrão? Compreender plenamente o seu problema, conhecer bem os padrões de projeto que pretende aplicar um padrão que se ajuste ao seu cenário. Oi, professor. Vou falar um pouquinho sobre o framework, mas antes de abordar o framework, eu vou explicar um pouquinho sobre reutilização de software, porque isso tem tudo a ver com o framework. Apesar dos avanços das técnicas de desenvolvimento de software, o processo de construção de software continua sendo extremamente complexo. Uma das abordagens para diminuir a complexidade e aumentar a produtividade e a qualidade tem sido a reutilização de software. A ideia de reutilização não é nova e tampouco exclusiva do processo de software. Contudo, ela é antiga e teve início no momento em que as pessoas começaram a encontrar soluções consistentes para os problemas, motivadas pela ideia de que, uma vez encontrada a solução, ela poderia ser aplicada a novos problemas. Um dos benefícios básicos da reutilização é proporcionar uma maior produtividade e melhora na qualidade. Mas o que isso tem a ver com framework? Eu te digo que isso tem tudo a ver com framework, pois framework é uma técnica da orientação a objetos voltadas para a reutilização. Ele pode ser visto como um template ou esqueleto, que pode ser customizado pelo programador e aplicado a um conjunto de aplicações de um mesmo domínio. Com frameworks, não se busca apenas reutilizar simples componentes de software, mas subsistemas, aumentando assim o grau de reutilização e contribuindo para uma melhor qualidade do produto. Em outras palavras, é como uma caixa de ferramenta que possui diversas funcionalidades, que foram implementadas, testadas e prontas para serem utilizadas na construção de software. Isso vai fazer com que o desenvolvedor economize tempo e trabalho, por exemplo, na elaboração de operações básicas, como o acesso de banco de dados, sistemas de templates. As funções do framework têm grande variedade de parâmetros, o que garante ao desenvolvedor a possibilidade de realizar customizações de acordo com a necessidade do projeto. Para fazer isso, são usados princípios da orientação ao objeto, como a abstração, polimorfismo e a herança. Aliás, vale ressaltar que essa integração entre as diferentes funções de um framework é uma das suas principais características e significa que as ferramentas são feitas de forma mais aberta para poder se adequar a uma grande quantidade de situações. É normal ele ser dividido em módulos, que podem ou não ser interdependentes. Resumidamente, dependendo do framework, você pode utilizar apenas em sua totalidade ou apenas as partes que achar necessária. A utilização de frameworks é recomendada quando você precisa realizar tarefas repetitivas ou que são comuns a vários sistemas. Agora eu vou contar uma história para ver se vocês conseguem entender melhor o que significa um framework. Maria é uma desenvolvedora de softwares que precisa construir uma nova aplicação. Após realizar a análise dos requisitos, ela descobre que precisará implementar cadastro de cliente, publicações de notícia e consulta a um catálogo de produtos. Além de realizar a validação de todos esses dados, para poder dar vida a esse sistema, Maria precisará desenvolver diversos módulos e componentes como paginação de resultados, ferramentas de criptografia, camadas de conexão a banco de dados, entre outros. Com o intuito de pular essas tarefas repetitivas, uma vez que são coisas comuns em diversos sistemas, Maria opta por utilizar um framework. Após a instalação, ela começa a desenvolver seu código normalmente e sempre que precisa faz requisições às classes do framework para realizar essas tarefas que já tiveram seu código desenvolvido. Os próximos slides vamos falar sobre as diferenças de framework com outras formas de modularização. A criação de funções também existem fora dos frameworks, o que pode causar certa confusão. Bibliotecas de classe, por exemplo, são uma implementação em que as funções podem ser importadas para o uso de diversos projetos. Por exemplo,
Um conceito muito próximo dos frameworks é os padrões de projeto, o que frequentemente confunde o desenvolvedor sobre o que caracteriza cada conceito e quais são suas particularidades, semelhanças e relações. Um padrão é muito mais que um modelo, ele também deve incluir a razão pela qual ele é o que é. Frequentemente, diz-se que um padrão é uma solução para um problema em certos contextos. Um padrão deve identificar o problema claramente, explicar por que ele resolve o problema e também explicar em quais circunstâncias ele funciona ou não. Padrões documentam frameworks e ajudam a garantir o uso correto de sua funcionalidade. Padrões de projeto facilitam a reutilização de sistemas e arquiteturas bem-sucedidas. Um framework utiliza usualmente muitos padrões, ou seja, padrões são menores do que muitos frameworks, podendo ser vistos como seus blocos construtores, ou seja, as partes constituintes de um framework. Como os frameworks são descritos através de linguagem de programação, o aprendizado de um framework pode ser difícil para um desenvolvedor iniciante, requerendo uma leitura de código e contato com profissionais experientes. Outro item que as pessoas sempre confundem muito é framework e bibliotecas de classe. Numa biblioteca de classe, cada classe é única e independente das outras. Já no framework, as dependências colaborações estão embutidas. Isso quer dizer, com as bibliotecas, as aplicações criam as colaborações. E a grande diferença do framework é a integração entre suas diferentes funções e o grau de sua complexidade, enquanto em bibliotecas de classe, as funções operam de forma relativamente independente entre si. Em um framework, há relações já embutidas de dependência entre um componente e outro. Outro diferencial é a forma como o programa flui. No caso das bibliotecas, por exemplo, é o programa que tem controle sobre o fluxo e faz as importações. Já quando se usa o framework, este é quem chama as funções criadas pelo usuário. Boa noite, professor. Eu vou dar andamento ao que a Marina falou, dizendo os benefícios do framework, as desvantagens e alguns exemplos desses frameworks. Benefícios de um framework. Para obter os benefícios prometidos pelo framework, é fundamental investir na qualidade do projeto do framework. O processo de construção de um framework é muito mais complexo do que o de uma aplicação tradicional, devido à flexibilidade inerente e à capacidade de variação de um framework. Construir um framework não é uma tarefa fácil. O caminho até a reutilização prometida é árduo, mas os benefícios justificam os desafios. Eficiência. A utilização das classes presentes nos frameworks pode poupar horas e horas de desenvolvimento, uma vez que diversas rotinas comuns no desenvolvimento de software já estão implementadas. Reuso. Existe uma grande probabilidade de você não ficar copiando e colando código no decorrer do desenvolvimento. Pelo fato de muitas rotinas já estarem prontas, o programador é estimulado a reutilizar o código. A segurança. Em frameworks bastante difundidos, que possuem uma comunidade trabalhada em seu código, o nível de segurança é mais alto, pois existem diversas pessoas desenvolvendo e reportando erros, de forma colaborativa, contribuindo para o aumento da segurança e da estabilidade. Custo. Geralmente os frameworks são gratuitos, ou seja, você tem acesso a uma poderosa ferramenta de desenvolvimento sem precisar gastar dinheiro. Documentação. A maioria dos frameworks possui uma vasta documentação, explicando cada detalhe e o funcionamento de cada uma de suas ferramentas. Padrões de codificação. Você não consegue usar um framework se não seguir um padrão de codificação. Isso pode, além de melhorar a legibilidade do código, tornar mais simples a manutenção e o entendimento por outros desenvolvedores, tendo em vista que a maneira como as coisas funcionam está presente na documentação do framework. Agora, as desvantagens de um framework. Dependência. Depois que você inicia o desenvolvimento de uma aplicação usando o framework, você está amarrado a ele. Se por acaso ele não receber mais atualizações, for descontinuado ou receber uma atualização com quebra de compatibilidade, cabe a você mantê-lo funcionando ou migrar a aplicação, muitas vezes tendo que reescrever o código. Não costuma acontecer, mas nunca se sabe. O framework não é uma linguagem.
Você está lidando com uma abstração da linguagem, não a linguagem em si. Isso quer dizer que você passará muito tempo aprendendo peculiaridades do framework, não da linguagem que está por baixo dele. Isso pode ser um problema, caso você não conheça bem a linguagem em que está trabalhando. Não é muito simples modificar o framework. Aqui é preciso ter muito cuidado, para que você não me entenda mal. Estou me referindo ao núcleo do framework, todo o seu código base. Geralmente é muito complexo de realizar uma modificação, porque a menos que você conheça 100% da estrutura do framework, não sabe como suas modificações irão impactar no funcionamento do sistema. Além disso, você deverá estar sempre atento às atualizações, uma vez que suas modificações podem ser simplesmente varridas do código. Toneladas de códigos desnecessários. Antes de escolher um framework, você deve verificar a relação entre a sua robustez e as necessidades da aplicação. Você deve fazer sua escolha baseando-se no tipo de software que você precisa produzir. Para grandes softwares, frameworks mais robustos, com diversas funcionalidades. Caso contrário, procure opções mais leves ou até mesmo micro-frameworks. Nem sempre a escolha é feita da maneira certa, e isso pode tornar a aplicação desnecessariamente mais pesada. Agora vou citar exemplos de frameworks. Prototype, ótima biblioteca para facilitar a programação em JavaScript. Ext, criação de belas interfaces utilizando JavaScript. PHP Class Generator, uma classe que ajuda a gerar classes DAO a partir do banco de dados. Symfony, um dos maiores e melhores frameworks para o desenvolvimento de aplicações PHP. Ciam, framework para desenvolvimento de aplicações web em Java. WebGenium Framework. Este é um framework utilizado e desenvolvido pela equipe de WebGenium System para alguns projetos específicos. Os primeiros frameworks disponibilizados foram Small Type Model View Controller, MVC, e MacApp. Object Linking and Embedding, OLE. Microsoft Distributed Common Object Model, que no caso é o DCOM, e etc. Less Framework. O Less Framework é um sistema de grid desenvolvido para os layouts que são implementados para caberem em qualquer dispositivo móvel ou não, independentemente do tamanho da tela do aparelho, seja ele um smartphone ou um computador de mesa, com uma tela grande, Ele contém 4 layouts e 3 conjuntos de tipografias diferentes. O Less possui 4 tipos de layouts. São eles o layout padrão, grid de 10 colunas com 992px, 992 pixels, de largura total, feito para desktops, notebooks e tablets com orientação paisagem, além de todos os browsers antigos. Layout para tablets. Possui um sistema de grid de 8 colunas de 768px de largura, sendo mais recomendado para iPads e outros tablets. Mobile Layout. Possui 3 colunas de 320px de largura, mais recomendada para iPhones, iPod Touch e a grande maioria dos smartphones do mercado, que é o Android, o Symbian, etc. PhoneGap. O PhoneGap é um framework gratuito de código livre que permite que sejam criadas aplicações para a plataforma mobile sem precisar utilizar códigos nativos da linguagem, como o Objective-C para iOS e Java para Android. No PhoneGap, você desenvolve o seu aplicativo utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript. O framework compila depois para a plataforma que você quiser. Sencha Touch. Um pouco parecido com o PhoneGap, o Sencha Touch permite que você desenvolva aplicações mobile usando código HTML5. De maneira rápida e fácil, você cria seu próprio aplicativo mobile. Exemplos de sites que utilizam o Sencha Touch: The Watchlist, Kaiva, ou Kiva, ou Really. Twitter Bootstrap. O Twitter Bootstrap é um framework criado para facilitar o desenvolvimento web. Nele, diversas funcionalidades, como layouts responsivos, grid system e etc. Esse framework ficou tão famoso que diversas empresas resolveram criar seus próprios frameworks baseados no Twitter Bootstrap, como a Globo.com com o Globo Bootstrap. Bom, professor, é isso.
Nós agradecemos a sua atenção e esperamos o seu feedback.